Depoimento de cura de zumbido ou simplesmente remissão total de zumbido, começando 2025 com essa live super especial, começando com o pé direito, com boas notícias, que é isso que a gente gosta de receber, não é verdade? Ai, minha irmã entrou aqui. Beijo. Hoje eu estarei com duas pessoas muito queridas, especiais, a minha aluna, Cristina Albuquerque, e o seu paciente, Pedro Borges, que irá relatar toda a história referente aí ao seu zumbido, que na verdade hoje não tem mais zumbido nenhum, né? Então é mais uma live, mais uma história aqui para que a gente possa se espelhar, para que vocês possam ouvir desta pessoa que já teve zumbido, qual caminho ela traçou, como foi toda essa história dela e como ela conseguiu aí essa remissão de zumbido. Então, deixa eu dar uma boa noite aqui para os meus seguidores. Não sei se tem alguém aqui novo. Quem for novo aqui, dá um olá aqui para eu saber quem está começando hoje, né? Boa noite, a Psi Sandra Carceles, Cláudia Acebi. Boa noite, Danilo. Danilo Gripo, que nome diferente. Privado Filho, Giovana Milanese, boa noite, Joá de Oliveira, Drica Físio, que mais? É a Cris, já te chamo, minha querida. A Daiane Ramos, querida, beijos pra você. O Dan Queiroz e assim por diante. Sejam muito bem-vindos a essa live especial. Deixa eu só colocar aqui, fixado, né, o comentário. Depoimento de cura de zumbido. Senão as pessoas vão entrar aqui e de repente não sabem nem do que a gente tá falando, né? Então a gente fixa. Vamos fixar o comentário. Pronto, fixadíssimo. Então vamos começar logo, né? Porque inclusive depois eu vou abrir para as perguntas, né? A gente sempre faz esse trabalho aqui bacana para vocês, para tirar dúvidas, né? Ai, deixa eu chamar os dois. O Pedro já tá aqui. Dois. Tchan, tchan, vamos ver. Aparecem? Opa. Olá. Oi, Pedro. Vira a câmera. Bom, legal. Clica na bolinha que a gente tá vendo outra coisa. Para ver você. Agora! Muito bem! Meus queridos, boa noite para vocês dois. É com muita alegria que estamos abrindo a nossa sessão de live de 2025 e, obviamente, com uma notícia incrível que é da remissão total do zumbido aí do Pedro, que deve estar dando pulos de alegria, deve estar super tranquilo agora, né? Depois de ter tomado um leve susto, né? Que eu acho que muitos pacientes com zumbido no início ficam um pouco assustados, muito angustiados, sem saber o que está acontecendo, né? Então, antes de mais nada, eu queria primeiro que vocês se apresentassem, tanto o Pedro como a Cris, e depois eu vou conversar com o Pedro para ele contar tudo, como foi esse processo, quando foi que ele começou a perceber o zumbido, e depois, no final, quando, na verdade, ele falar que procurou a Cristina, aí ela vai contar pra gente como foi a avaliação dela e como foi o tratamento. Tá bom? Então vamos falar assim. Pedro, fala um pouquinho de você. Bom, seu nome a gente já sabe, Pedro Borges. Onde você mora, a sua profissão, a sua idade, né? Fala um pouquinho da sua vida pessoal. Se você é casado, se você tem filhos. Certo. Boa noite, primeiro. Meu nome é Pedro, eu moro em Goiás, um municípiozinho bem próximo de Goiânia. Tenho 21 anos de idade, eu sou policial e atualmente faço faculdade e estudo para concurso. Não sou casado, sou solteiro, mas eu namoro já há 5 anos, então com pretensões de casar. Certo, Mas não sou casado ainda. tá. Eu pergunto essas coisas porque, assim, Uhum. vida com filho
É outro estresse, viu, Pedro? Isso. Por isso que eu pergunto sempre para os meus pacientes com zumbido: você é casado, você tem filho? Porque a gente sabe que a vida, né, junto com o filho, é outro esquema. Exatamente. Então, são informações importantes. Muito bem, muito bem. Nossa, você é novinho, né? Sim. Poxa vida, bem novinho. Cris, fala aí um pouquinho de você, da sua formação, aonde você está, né? Onde está o seu consultório? Bom, meu nome é Cristina, eu sou fisioterapeuta há mais de 15 anos, né? Sou aqui de Goiânia, formei aqui na Universidade Estadual de Goiás. E há 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos, na verdade agora eu até não estou me recordando. Eu fiz o curso com a Karina, né? Eu sempre fui fisioterapeuta da área de neurologia, então eu fiz o curso com a Karina e me apaixonei por esse tema. E depois de uns 6 meses, 1 ano, que eu já estava atendendo os pacientes pós o curso, né? Eu realmente decidi me dedicar somente a isso, né? Então, hoje em dia, eu atendo só pacientes com zumbido, atendo numa clínica no setor sul, aqui em Goiânia. E hoje é minha paixão, assim, é o que eu gosto de estudar e o que eu gosto de atender mesmo. Nossa, que Graças a Deus. bacana isso! Virou pupila mesmo. Que legal, Cris. Você só tá atendendo zumbido hoje, virou zumbideira como eu, né? Eu e a Ana Caldas, a gente brinca dizendo que quando o mosquitinho do zumbido pica num profissional, a gente fica assim, uou, né? Não vou largar mais. Porque realmente é muito satisfatório a gente conseguir tirar essas pessoas desse nível de sofrimento, de angústia, né? E que poucos profissionais realmente decidem a mergulhar nesse assunto que é tão complexo, né? Não vamos deixar de falar que é muito complexo. Muito bem, então vamos começar com a história do Pedro. Pedro, quando foi que você começou a perceber o zumbido? Em qual momento? Aonde você estava? Que aí você percebeu um barulho na sua cabeça ou na sua orelha? Me conta um pouco. Como o meu caso foi bem recente, eu consegui observar assim as fases bem nitidamente. Em agosto, eu tive uma aula de tiro na escola da polícia, numa segunda-feira. E daí, na quarta-feira, o stand era fechado, né? Stand de tiro fechado, um ambiente totalmente fechado. Nós éramos mais de 10 atiradores, dando mais de 30 disparos cada um. Então, acaba que mesmo com o abafador, a gente ouve disparos ali numa altura muito exagerada, né? E mais de 300 disparos. E aí fiz essa aula de tiro na segunda-feira. Na quarta-feira da mesma semana, eu senti uma dor de cabeça muito forte, por volta das 18 horas, mais ou menos, assim, e já senti a pulsação no ouvido. Há uns tempos atrás, eu já havia sentido essa mesma pulsação, como se o coração tivesse batendo dentro do ouvido, quando eu tinha fortes dores de cabeça. Só que geralmente era questão de 30 minutos, 1 hora no máximo, e passava. E eu achava que aquilo era decorrente da dor de cabeça em si. Então nunca procurei ajuda ou nem no médico por conta disso, porque era uma coisa que passava sempre rapidamente ali. E nesse dia, depois dessa aula de tiro, não passou, né? Eu fiquei sentindo essa pulsação, não tinha dor, só tinha a pulsação, mas incomodava muito, porque estava muito forte, não conseguia dormir direito, não conseguia viver a vida normalmente. Daí, na segunda-feira da outra semana, procurei um otorrino, e Ô, ele me Pedro, examinou qual e era disse o que ouvido? foi o ouvido esquerdo. O Ah, ouvido esquerdo. só no ouvido esquerdo. Só no ouvido Isso. esquerdo era um zumbido pulsátil. Isto Isso. é, ele tinha as batidas do coração. E esse zumbido pulsátil, ele acompanhava as batidas do coração ou você não sabe dizer isso? Não Tá, acompanhava. não Era acompanhava. totalmente descompassado. Certo. Isso. Daí eu procurei um otorrino, ele não me explicou, não soube me explicar direito o que poderia ser. Ele eu fui descobrir o termo, a expressão zumbido pulsátil bem mais na frente, assim. Nunca nem tinha ouvido falar. E aí ele me examinou, disse que meu ouvido estava normal, me pediu uma audiometria, eu fiz. A audiometria também deu normal. E ele me passou 2 medicamentos para tomar durante 7 dias. Eu tomei, não resolveu. Eu procurei outro otorrino, também
me disse para continuar tomando a medicação, que iria melhorar e não melhorou. E isso foi mais ou menos assim uns 15 dias assim. Daí eu estava na faculdade um dia à noite e senti uma leve tontura e um formigamento na face esquerda. Daí eu fiquei preocupado, pesquisando, né, essa pulsação e esses sintomas, e a internet mata a gente É, rapidinho, né? Eu vi que poderia ser na internet aneurisma, sintomas de AVC, né? Daí eu fui correndo para a emergência do hospital, estava na faculdade, eram umas 10 horas da noite, fui correndo para a emergência, chegando na emergência já foi descartado logo de cara, assim, ser AVC ou aneurisma, alguma coisa assim. Mas a médica pediu uma tomografia da face. Daí fiz a tomografia, deu que eu tinha um cisto de retenção mucoso no seio da face esquerda. Eu fiquei pensando que poderia ser isso, né? E aí procurei um bucomaxilo facial. Fui em 3 bucomaxilos. Esse foi o primeiro. Ele me disse que não tinha nada a ver com essa questão do ouvido, uhum. mas que pelo estresse da dor de cabeça, ali, do barulho do tiro, poderia ser que alguma questão muscular. E ele me passou um relaxante muscular para tomar durante 7 dias. Tomei esse relaxante, não melhorou. Aí procurei outro bucomaxilo que me falou que meu problema era nas articulações, né? Articulação temporomandibular. Fiz, aí ele não me pediu o exame, ele só falou que eu deveria usar aparelho novamente, porque o meu primeiro dentista colocou aparelho na minha boca e fez o serviço tudo errado. E basicamente me informou que era problema dentário. Esse já foi o quinto profissional que eu tinha ido. Daí Ah, tá, juntando desesperado, otorrino e buco. isso, juntando Ô, otorrino e buco. ô, Pedro, me fale uma coisa. Esse zumbido pulsátil, ele era constante 24 horas? Era. Durante o período que ele ficou, 24 horas. Às vezes eu acordava à 24 noite. horas, certo. Isso. Me fale Às vezes outra eu acordava à coisa. noite. Quando você estava no silêncio do seu quarto, que estava tudo quieto, ou em qualquer lugar que tivesse tudo em silêncio, que nota você daria para o volume do seu zumbido de 0 a 10, sendo 10 um volume desesperador e 0 sem zumbido? Ah, 10 com certeza. Ele era Era muito muito ruim. alto. Era muito Tá. ruim. Eu sentia, eu colocava a mão levemente assim no lado esquerdo, que eu sentia a pulsação, o ritmo que eu Nossa, sentia dentro do ouvido. tá. Era muito, muito forte. Quando você estava no dia a dia, que tem sons ambientais, Uhum. ele passava de 10 para quanto? Ah, para uns 4. Tá, aí melhorava essa Isso. percepção. E o quanto esse zumbido ele estava te perturbando, te incomodando emocionalmente, de 0 a 10? Nossa, acho que 9, assim. Como é que Quase um ele 10. te deixava emocionalmente? Como é que você ficava com esse zumbido no início? Eu fiquei muito, muito, muito abalado, muito ansioso. Ansioso. Porque eu não conseguia estudar, né? Não conseguia. Eu estudo para concurso, não conseguia focar no estudo de forma alguma. A única coisa que eu estava conseguindo fazer melhor assim era trabalhar, que era o que me distraía um pouco, e mesmo assim eu trabalho muito com coletiva de pessoas. Então, às vezes eu estava ouvindo a pessoa, ela me falava várias coisas e eu não conseguia prestar atenção no que ela estava me falando, tendo que perguntar 2, 3 vezes para a pessoa a mesma coisa. Eu não conseguia focar naquilo dali. Tá. Então, assim, muito, muito Então ruim ele te mesmo. deixava ansioso, angustiado, que você falou, nossa, será Demais. que eu tô tendo um problema mais sério? E aí você acabou indo no pronto-socorro, foi isso, né? Isso. Tá. Aham. Em que mais ele te atrapalhava, além da concentração? Ele te atrapalhava mais em quê? Por exemplo, para dormir, para assistir uma TV, para sair de casa, para ler, para estudar, o que mais? É, além do fato de atrapalhar demais para estudar, eu não conseguia estudar. Trabalhar era o que eu conseguia, mais ou menos ainda. Para dormir era muito ruim. Às vezes, o que eu percebia? Que quando eu relaxava o músculo da face ou eu abria a boca, ele parava. Ele parava, ele não fazia de nenhuma forma. E foi até por isso que eu procurei o bucomaxilo, pensando que poderia ser questão articular, né? Porque eu abria a boca, se eu abrisse a boca e relaxasse a parte de baixo, parava, cessava completamente. E aí eu pensei que pudesse ser questão articular, e para dormir eu fazia isso, eu ficava com a boca aberta até conseguir pegar no sono, às vezes dormia 2, 3 horas seguidas, e já acordava de madrugada, 2, 3 horas da manhã, com a pulsação do jeito que estava assim, a nível 10, Tá. pulsando muito ruim. Deixa eu falar rapidamente aqui com os seguidores, né? Os queridos É. seguidores. Comentem aqui
Que tipo de zumbido vocês têm? Qual tipo de som, tá? E eu quero saber, assim, o que ele atrapalha. O que o zumbido atrapalha na vida de vocês? Pra dormir, na concentração, no seu humor, traz ansiedade, vocês ficam com insônia, vocês dormem mal, vocês trabalham mal, perdem a concentração. E fala qual o tipo de zumbido que vocês têm aqui. Só para eu ter mais ou menos uma noção do quem são vocês, tá bom? Muito bem. Continuando aqui, né? Ô Pedro, me fala uma coisa. Você tinha perda de audição? Não tive. Eu fiz até fiz a audiometria e foi uma orientação da doutora Cristina também para acompanhar anualmente, né, essa questão da perda de audição. Mas eu não tive. Fiz o exame e meus dois ouvidos estavam normais. Tá. Então, a audiometria estava completamente normal. Tá. Sim. Ô Pedro, me fale uma coisa. Esse zumbido tinha alguma coisa que fazia melhorar ele? Tinha, igual eu disse, a questão de abrir a boca, às vezes abrir a Parava, boca normalmente né? mesmo. Ele parava, ele cessava completamente. Eu não Interessante. E sentia piorar? O isso. que fazia ele piorar? Piorar se eu cerrasse com força a boca, e eu notava que se eu tivesse muito estressado, porque às vezes no serviço a gente tem hora para começar, mas não tem hora para sair. E aí acaba sendo muito estressante. Inclusive, nesse dia que começou o zumbido, foi muito estressante, foi um dia muito estressante no serviço. E além disso tudo, eu sou muito ansioso com faculdade e estudos em si. Então, sim, sempre no dia que eu estava mais ansioso, ele piorava completamente. A parte da ansiedade. Alguém mais A aqui parte disso. piora o zumbido quando está estressado e ansioso? Escreve aqui nos comentários. Se a ansiedade e o estresse aumenta, piora o zumbido, porque é relativamente comum isso, tá? Muito bem. Ô, Pedro, me fale uma coisa. Esse seu zumbido, ele piorava, vou falar uma relação aqui. Ele piorava se você dormia mal, ele piorava se você fizesse atividade física, ou se você tomasse café, ou se você tomasse bebida alcoólica, ou se você comesse alguma coisa, um doce, uma sobremesa, ele piorava com essas situações? Então, essa questão de comida eu percebi pouco, assim, porque, como eu disse, ele não parava em momento algum. Tanto é que no dia que parou, foi num sábado, na sexta eu estava sentindo normalmente o zumbido, mas ele já estava bem assim, bem mais controlado, que já foi depois da terceira sessão de fisioterapia com a doutora Cristina. Só que eu estava sentindo ele ainda, bem mais leve, mas na mesma cadência de antes. Então ele não estava pulsando tão forte quanto estava no começo, mas na mesma cadência. Tá. E aí, no sábado, ele cessou. Então, assim, a questão do alimento em Não si, eu não percebi. influenciava nem café, Não, nem eu não, alimento. eu não bebo bebidas alcoólicas e não sou muito fã de café. Então, o café é bem pouco, assim, Tá, no máximo uma xícara por dia. certo. Você faz atividade física? Sim, mas na época eu não estava Ah, na fazendo. Agora eu época voltei. você Mas, estava assim, jogava só sedentário. vôlei. Tá. Isso, só vôlei no final de semana. Você se alimentava bem, com comida de verdade, ou você comia de tudo? O meu problema é o refrigerante. Até que a comida em si, eu me alimento bem, com comida de verdade. Levo marmita feita em casa para almoçar no serviço, janto normalmente, costumo lanchar, tomar café de manhã regularmente. Então, assim, a questão mesmo é mais o É mais refrigerante, que é um pouco refrigerante que você exagerado. toma mesmo durante a semana. Tá. Isso, Como é que estava a questão? Você fuma, tá? Não, Bebida, você falou que praticamente nada, né? não. Você é uma pessoa que tinha vida de lazer, sempre teve uma vida de lazer, você saía de casa, passeava, fazia coisas que gostava. Sim, uhum, Legal. Então tá. Então, no geral, era tudo bem. isso. Ô, Pedro, você costumava usar muito fone de ouvido? Demais. Inclusive, eu tô usando agora. Tá. Muito, muito bom, muito E fone. o fone era com som alto, médio ou baixo? Alto, só alto. O som alto, certo. Isso. Então, quer dizer, ele já fazia o uso de fones de ouvido alto, que já é um fator de risco para a pessoa ter uma perda auditiva e acabar tendo zumbido. Apesar
do exame dele não tem perda de audição. Pedro, outra coisa. Você sentia a sensação de ouvido tapado? Muito, muito. Muito! Olha Sim. só, como se estivesse descendo a serra. Às vezes ele não tampava assim. Eu sentia que eu costumava fazer leves estralos perto do ouvido assim, fazia no direito, fazia no esquerdo. Dava para perceber nitidamente a diferença, assim, que tava do lado de cá tava mais abafado, tava como se fosse uma leve pressão, e do lado direito estava normal. De lado direito não. Então era do mesmo lado do zumbido. Isso, Essa do mesmo lado do zumbido. sensação de ouvido tapado. Sim. Outra coisa. Você tinha a sensação de sensibilidade a sons? Você passou a ter sensibilidade a sons no dia a dia? Não, até que não. Isso não. Assim, de sentir dor ou não querer ficar naquele ambiente ali com som alto, Isso não. nesse sentido, É tranquilo, né? isso, Você tinha alguma sensação de você não entender as pessoas ou ter dificuldade de compreender ou pedir para a pessoa repetir a fala porque não estava ouvindo direito? Porque estava ouvindo direito, não, até que isso não, mas eu tinha a questão da concentração, né? Eu não, às vezes estava conversando com a pessoa e prestava muita atenção no zumbido, não conseguia tirar o foco dele, e aí por isso eu tinha que pedir às vezes a pessoa para repetir. Certo. Mas a questão de ouvir, eu ouvia nitidamente. Alguém aqui dos seguidores, além do zumbido, tem sensação de ouvido tapado, que a gente chama de plenitude auricular? Escreve aqui nos comentários para a gente ter uma noção da porcentagem de pessoas que têm essa sensação, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Ô Pedro, você tinha alguma sensibilidade a sons baixos e repetitivos? Gente mastigando, gente respirando? Não, não. Isso não. Tá. Tranquilo, que a gente chama de misofonia. Sensação de vibração dentro do ouvido, você tinha? Nos últimos dias, assim, quando estava já cessando o zumbido, começou a vibrar, como se fossem leves sopros no ouvido. Isso. E dor, pontada e fisgada lá dentro do ouvido, você tinha? Foram, acho que 2 vezes. Foi o dia que eu procurei o pronto-socorro e uns dias depois, apenas. Então, Teve alguma situação. essa pontada E de dor. pontadas dentro do ouvido, né? Isso. Sensação de vertigem ou tontura, você tinha? Tive. Tanto é que foi por isso que eu fui, além do formigamento na face, foi a tontura que me levou ao pronto-socorro. Na face, perfeito, certinho. Pedro, você tinha disfunção temporomandibular, sintomas relacionados à disfunção temporomandibular? Não. Aí o terceiro bucomaxilo que eu procurei me pediu uma ressonância magnética ATM para justamente ver se eu teria alguma disfunção temporomandibular. E não tinha. Não tinha. Estava tudo normal com as articulações. Tá. Você tinha bruxismo ou tem bruxismo? Você aperta ou range os dentes de dia ou à noite? Também não. Tá. Então, já dá para entender o porquê que seu zumbido começou mesmo, né? Você tinha hábitos de ficar roendo unha, tirando pelinha, mordendo lábio, mordendo bochecha, tensionando a língua no céu da boca, mascar chiclete? Unha foi até os 14 anos eu comi unha, parei por conta do aparelho. E até hoje, assim, comer os cantinhos dos dedos, assim, é normal, eu como. Mas mascar chiclete não. Também. E também a questão de roer morder a bochecha. A boca, a parte interna da bochecha, sim. De ficar mordendo, né? Sim, às vezes Alguém mais mordendo. aqui dos seguidores, alguém tem bruxismo? Aperta ou range os dentes à noite ou de dia? Né? Alguém mais aqui tem bruxismo? Né? Muito bem. Ô Pedro, me fale uma coisa. O seu sono, você costumava acordar descansado ou cansado? Cansado, de você ter subido. Antes meu sono era regular, assim. Costumo sempre dormir por volta de meia-noite, meia-noite e meia, porque chego da faculdade mais de 11h30 da noite. Então, era comum dormir meia-noite, meia-noite e meia, assim, dormia tranquilamente. E acordava descansado. Sim. Tá. Sim.
Algum problema de saúde, alguma questão assim que você trata, medicamento que você tem que tomar todo dia, algum problema de saúde? Não. Não, nenhum. Super saudável, né? Uhum. Perfeito. Agora, em relação à parte emocional, você se considera uma pessoa ansiosa, independente do zumbido? Sim, não, a ansiedade não me paralisa, É. não me prejudica tanto, mas, por exemplo, quando eu estou em período de prova da faculdade, quando eu estou próximo de fazer uma prova de concurso, quando tem muito serviço e coisas da faculdade para fazer, minha ansiedade aumenta consideravelmente. Você já teve depressão, síndrome do transtorno do pânico? Não. Não. Nível de estresse é muito alto, porque policial deve ser alto o estresse, né? Assim, eu falo que é alto, mas em situações específicas, É. não sempre. Eu geralmente não sou uma pessoa Tá. estressada. Que o estressado, diferente do ansioso, o estressado é aquela pessoa pavio curto, Isso, irritado, né? não, Tudo não. responde daquele jeito, né? Eu Mais sou agitado. bem zen. Tá certo. Muito bem. Agora, me fala o seguinte. Quando você saiu do bucomaxilo, como foi que você encontrou a Cristina? Então, no segundo bucomaxilo que eu fui em três. Tá. No segundo que eu fui, ele me falou assim, olha, o que pode te ajudar é a fisioterapia. E eu tenho uma pessoa para te Legal. indicar. E aí ele me indicou uma fisioterapeuta de Anápolis. Certo. Se eu não me engano, ela chama Cristiana, eu acho. E aí eu mandei mensagem para a Cristiana, ela me perguntou onde eu morava. Falei para ela, ela falou assim, olha, para você acho que é melhor tratar com uma colega que também é muito profissional, que é a doutora Cristina Albuquerque. E aí me indicou a Cristina. Ah, Aí eu entrei em contato com a Cristina, a gente marcou uma primeira sessão, né, a para fazer o primeira atendimento. avaliação, né, para avaliar Isso. tudo certinho. Tá. Aí antes de ir na Cristina, eu fui no terceiro bucomaxilo e que também a equipe dele também me indicou a doutora Cristina. Ah, legal, muito bem. Cris, conta aí como foi nesse primeiro dia que você avaliou o Pedro. Você avaliou o que você achou e qual diagnóstico você deu para o caso dele. Ele chegou, ele estava muito angustiado, né? Muito Ô, Cris, o seu áudio tá ruim. olho, vê se Ó, vou no melhora. banheiro e já volto, pessoal. Tá. Melhorou? Melhorou. Tá. Ele chegou muito angustiado, né? Tava muito incomodado com o zumbido e muito assustado também, porque ele estava lendo muita coisa na internet. Então ele estava com muito medo do que poderia ser. Quando a gente começa a conversar, que eu fiz essas mesmas perguntas com que ele trabalhava, né? E que ele foi me falando dos sintomas de dor, de sensação de formigamento na face, um zumbido pulsátil, uma tontura leve que não incapacitava ele, mas que estava incomodando. Aí eu já fiquei assim bem alerta em relação a tudo aquilo que a gente já estudou muito com você, que é a síndrome tônica, né? Síndrome tônica do tensor do tímpano. E Nossa, assim, o caso dele é ele é muito muito clássico. típico, né? Muito Muito. característico. E aí ele me falando, e aí eu questionei ele sobre tiro, né? Porque eu pensei, deve ter tido um trauma acústico. E aí que ele lembrou que 2 dias antes ele teve essas aulas de tiro, usaram um abafador, mas muitos tiros, muitas pessoas, né? Aí na hora eu falei, Pedro, com essa geometria, com tudo que você está me contando aqui, ele não tem disfunção temporomandibular, ele não tem dor, ele não tem sensação de peso na face, a musculatura dele de face, tudo ok. Ele levou o exame de imagem que ele fez da TM. Então eu falei, não tem outra coisa, né? Bora tratar a síndrome tônica, que é o que a gente da fisioterapia ama, né? Sim, Porque tem muita coisa para fazer e os resultados sim. geralmente são muito Ô, bons, rápidos e Cris, bons, e né? me fala, quais foram as técnicas, qual foi o tratamento que você fez nele? Então, eu usei estimulação vagal de eletroterapia, né? Eu usei estimulação vagal, eu usei laser, né? Que eu sempre uso, mas o que eu mais fiz foi terapia manual.
né? Na Terapia face, face, cervical ou ambos? nos dois. Na face, na verdade, Karina, foi mais intraoral, né? Aquela técnica que você ensina, que pega ali a aponeurose do tensor do tímpano. Eu fiz muito com ele, muito cervical, muita mobilização também da cervical, né? Foi basicamente isso. Então, terapia manual, laser terapia e a estimulação auricular vagal. Então, basicamente. E você fez quantas sessões até o zumbido parar? E uma coisa importante que a gente fez, assim, que eu fiz com ele, foi conversar muito com ele. Foi aquele aconselhamento, assim, bem, né? Aconselhei bastante. Primeiro, para ele parar de ficar lendo sobre o assunto, né? Porque ele estava muito preocupado. E como ele é uma pessoa que estuda muito, trabalha muito, né? Tem uma rotina puxada, falei, Pedro, vamos tentar pelo menos no fim de semana dar uma relaxada, procurar uma atividade que você gosta, né? Dar uma que ele parece que ele falou gostava de pescar, né, Pedro? Eu falei, vamos tentar, vai sair com sua namorada, vai pescar para a gente tentar tirar esse foco, porque ele estava muito focado. Ele estava muito hipervigilante. Muito. Que é aquela pessoa que acorda e dorme pensando e muito vendo coisas sobre preocupado. zumbido. Isso. Então foi isso. E o que foi a outra pergunta que você me fez? Eu fiz a pergunta. Quantas sessões foram feitas dessas técnicas? Então, aí no primeiro dia, como é uma sessão mais longa, a gente já conseguiu começar alguma coisa, a gente já começou a tratar, mas com a avaliação, foram 3 vezes que você foi lá, Pedro, não foi? Foram 3 sessões. Isso, foram 3 sessões. Foram 3 sessões. E aí, na terceira, na verdade, ele já não estava sentindo mais. Se eu não me engano, né, Pedro? Você já não estava sentindo, tinha sentido um episódio no fim de semana, né? E já não estava sentindo. Eu falei, Pedro, então, tá de alta. Se precisar de alguma coisa, a gente volta aqui, mas... Isso foi em qual mês? Foi ano passado? Foi setembro? Foi em agosto. Agosto para setembro. Eu lembro que eu fiquei uns 25 dias, assim. Ele foi 3 vezes comigo, uma vez por semana. Tá, uma vez por semana, 3 vezes, fazendo laser terapia, terapia manual e a estimulação auricular vagal. Isso. E de setembro para cá, Pedro, você está totalmente sem zumbi. Sim, eu até comentei com a doutora, às vezes quando eu estou muito estressado, depois de setembro para cá, ou muito ansioso, fazem assim 4 ou 5 pulsações e param. E aí eu faço os exercícios que a doutora Cristina me ensinou, né? E consigo controlar sozinho. Eu passo para casa e o Pedro ele é bem disciplinado, né? Então, assim, eu falava para ele fazer os exercícios, ele fazia. Então, ele tinha essa disciplina. E ele voltou para academia também, na época, né? Ai, que bom. Voltou a fazer atividade física. Fez diferença. Muito bom. Nossa, que caso incrível. Eu acho que chegou a hora de eu fazer alguns comentários muito importantes para vocês que estão aqui e que têm zumbido. A primeira coisa, né, muitos fazem essa pergunta, eu tenho zumbido e agora, o que eu faço? Né? A primeira coisa é procurar um otorrino ou um otoneurologista que, agora, muita atenção, que seja especialista em zumbido. Porque se vocês forem num otorrino, otoneuro generalista ou que não trata zumbido, ele não vai conseguir ajudar. Porque o zumbido é um sintoma muito complexo. O zumbido é um sintoma muito exigente. Não só para quem tem, mas também para o profissional. Então, o profissional ele vai conseguir ajudar quando ele se aprofunda no assunto, quando ele estuda, quando ele vai para congresso, quando ele atende muitos pacientes com zumbido. Então, se você vai num otorrino do plano ou qualquer outro otorrino que não seja especialista em zumbido, dificilmente ele vai conseguir ajudar. Porque eu vejo muitas pessoas aqui falando, já fui em 3, 4 otorrinos e ninguém me ajudou. Então, é porque não é específico em zumbido. Não é especialista em zumbido. O primeiro ponto é esse, tá? Porque o especialista ele vai pedir exames corretos, que existe uma lista de exames específicos para identificar esse
essa causa. Segundo ponto, o fato da gente diagnosticar a causa do zumbido não é garantia de que ele vá desaparecer. Eu noto, juntamente com outros colegas otorrinos, que às vezes a gente dá o diagnóstico, a gente explica tudo porque aquele zumbido apareceu, mas a gente observa que esse paciente ele vai falando que não tem diagnóstico por aí. Na verdade, ele tem o diagnóstico. Só que o fato de ter diagnóstico não garante que o zumbido vá desaparecer. Mas a gente já tem aí um caminho para traçar, um caminho para seguir, para que esse paciente pelo menos alivie o zumbido. A outra questão, terceira questão importante. O zumbido, ele pode sim desaparecer, como foi o caso do Pedro, como foi o meu caso, que o meu desapareceu. Cris, você já teve zumbido? Não. A Cris nunca teve, mas eu já tive, o Pedro já teve e hoje a gente não tem mais. Então, sim, o zumbido, ele pode desaparecer. Ele pode ter remissão total, desaparecer. Pode. Só que todo mundo que tem zumbido vai desaparecer com zumbido? Não. A maioria desaparece? Não. A gente fala em torno de 10 a 15% das pessoas que têm zumbido, o zumbido some. Só que a maioria que trata, que cuida, a maioria consegue ter um alívio muito importante ao ponto dela ter uma vida completamente normal, mesmo tendo um zumbido. Então, poucos são os casos em que o zumbido, quando tratado, não muda nada e a pessoa continua em sofrimento. Esses casos são a exceção. Que bom que é a exceção. E quarto ponto. Hoje, a ciência nos ajuda muito a traçar um caminho para o tratamento correto. Então, não é milagre. Existe ciência, existe profissionais com técnica, existe profissionais que fazem o diagnóstico e que usam esse diagnóstico para poder ajudar esse paciente e consegue aí a remissão total do zumbido, tá? No caso do Pedro, só para algumas pessoas aqui se identificarem, a síndrome tônica do tensor do tímpano pode ser gerado por um trauma acústico, isto é, no caso do Pedro foi a questão do tiro, ou alguém vai para uma festa, ou vai para um show com um som muito alto e volta com zumbido, esse zumbido não passa mais. Pode ser desencadeado por disfunção temporomandibular, que normalmente tem sintomas, tem sinais como, por exemplo, dores nessa região, cansaço nessa região da face, estalos, cliques, barulhos ao abrir a boca. Tem pessoas que travam a mandíbula. Ou o que pode levar também a uma síndrome tônica é o bruxismo. Pessoas que apertam ou rangem os dentes, aperta de dia ou aperta ou range à noite. Também pode levar a uma síndrome tônica do tensor do tímpano, que foi o caso dele. E algumas outras situações, como por exemplo, quais são os sintomas dessa síndrome tônica? Zumbido, sensação de ouvido tapado. Às vezes a pessoa pode perceber uma vibraçãozinha. O Pedro sentiu essa vibraçãozinha. Pode sentir também sensação de pontada fisgada lá dentro do ouvido. Pode sentir tonturas leves, que foi o caso dele. Sensação de formigamento, queimação ou dormência. Podem aparecer esses outros sintomas. Não necessariamente a pessoa vai apresentar todos, mas ela pode vir até o profissional contando sobre esses sintomas e aí a gente vai fechando o diagnóstico, tá bom? E aí, gente, quando é, no caso, por uma síndrome tônica do tensor do tímpano, o principal tratamento são as mãos do fisioterapeuta, além, obviamente, se a causa for um bruxismo ou uma disfunção temporomandibular, o dentista especialista em disfunção temporomandibular também precisa realizar aí o seu tratamento. E, obviamente, todo paciente com zumbido precisa passar com o médico otorrino. Todos.
né? Independente aí se é muscular, se não é, tem que passar com otorrino. Por quê? Porque a principal relação do zumbido é com a perda auditiva. E quem vai cuidar da perda de audição é o médico otorrino, não é o neurologista, não é outra especialidade, é o otorrino que vai avaliar. E, de novo, que esse otorrino seja um otorrino especialista no assunto. Tá bom, gente? Agora eu vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer perguntas para a gente finalizar a nossa live? Antes, depois, no final, eu vou querer que o Pedro deixe uma mensagem para as pessoas que têm zumbido. O que ele aprendeu com essa história toda? E qual é a mensagem que ele quer deixar para as pessoas que estão aqui, que têm zumbido, ouvindo a história dele, né? Então, no final, eu vou pedir para ele deixar a mensagem. E a Cris também, se ela puder deixar uma mensagem, o que ela gostaria de deixar aí de especial para os seguidores que estão aqui. Então, vamos lá. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? O tratamento já foi comentado, né? Todo o tratamento que foi feito já foi falado aqui. A Lucimar, implante pode causar isso? Implante pode causar isso? Implante dentário? Aquele implante dentário? O implante dentário está mais relacionado, de repente, se aparecer um zumbido. Logo depois de você ter colocado o implante, a gente não chama de síndrome tônica do tensor do tímpano, não. A gente chama de zumbido somatosensorial, que é o zumbido que vai ter influência aqui por nervos, né, músculos relacionados a essa região aqui. E o implante, alguns casos eu já peguei, sim, de logo após o implante dentário vir o zumbido. Então, a gente chama de zumbido somatosensorial, tá? Muito bem. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Zumbido externo? O que seria um zumbido externo, hein, Cris? Deve ser um que alguém do lado escuta, não? Será que é esse? Então, vamos lá. Aline, zumbido externo é o zumbido que uma outra pessoa ouve? Seria isso? Todo zumbido é curável? Não, eu expliquei que... todo zumbido é curável? Entendi. Peraí. Então, deixa eu explicar melhor. Eu tenho mais de 25 anos de experiência com zumbido. O que eu aprendi, o que eu observo? Eu observo o seguinte, que todo zumbido pode ser curável. Sim, todo zumbido pode ser curável. Só que assim, de 10 a 15% é que vai embora. O restante fica, mas, como eu também comentei, a maioria que trata corretamente o zumbido, ele fica um zumbido controlável ao ponto de você ter uma vida normal. Uma vida sem que o zumbido atrapalhe em absolutamente nada na sua vida. É como se fosse um sinal aqui na pele. Esse sinal existe, ele tá aqui, só que ele não influencia em nada na sua vida. Então, é mais ou menos isso que acontece com a maioria das pessoas que tratam, que buscam um tratamento. O Wesley, o zumbido por DTM pode acontecer junto com essa síndrome do tipo... Então, o que eu comentei é que a disfunção temporomandibular, que é a DTM, pode causar, sim, uma síndrome tônica do tensor do tímpano, tá? O uso de tubinho para drenar infecção no ouvido pode causar isso? A síndrome tônica, não. Mas pode levar, no caso, uma infecção no ouvido pode levar ao zumbido. A síndrome tônica, não. A Aline perguntou, é isso mesmo. Aquele zumbido, gente. Vocês sabiam que tem pessoas que têm zumbido e o vizinho, a pessoa que está aqui do lado, ouve o zumbido dessa pessoa? A gente chama de zumbido objetivo. É aquele zumbido que a pessoa tem, mas a pessoa do lado consegue ouvir. São casos raros, tá? Aline, dá uma investigada, porque provavelmente tem alguma questão aí muscular ou vascular, tá bom? Zumbidos objetivos, geralmente a gente já sabe a causa muito rápido, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Síndrome de Meniere tem cura? A doença de Meniere não tem cura, mas tem controle. Eu tenho muitos pacientes que já passaram comigo ao longo desses mais de 20 anos de atendimento. E são pacientes que deixaram de ter crises de vertigens, deixaram de sofrer por causa da doença de Meniere, né? Então, existe um controle,
tá? Mas a cura não, tá bom, Cláudia? Fique bem e procure um otoneurologista para cuidar de você. Alguém que manje muito de Meniere. Procure o Dr. Márcio Salmito, ele é muito bom em Meniere. Diego Carioca. Problemas na tuba pode causar essa síndrome tônica? Problemas na tuba dá mais sensação de plenitude auricular, que é essa sensação de ouvido tapado, tá? Então, se você tem essa sensação de ouvido tapado e problemas na tuba, você tem que buscar aí, continuar fazendo todo o tratamento com o seu médico otorrino, tá? O Orlando, eu tive um acidente de moto há um ano atrás. Desde então, zumbido 24 horas todos os dias. É possível tratar? Todo zumbido, Orlando, é tratável. Seja de qualquer causa, tá? Hoje existem muitos tratamentos com diversas especialidades. E por que eu falo que todo zumbido é tratável? Porque muitas pessoas que têm zumbido, elas estão sofrendo com o zumbido, né? Algumas pessoas, elas sofrem. E o sofrimento relacionado ao zumbido, ele pode ser muito bem tratável, principalmente com terapia cognitiva comportamental, que é a psicoterapia, e com medicamentos psiquiátricos. A pessoa passa a não sofrer mais com o zumbido, tá? Deixa eu ver mais. Avelino, qual exercício fazer? Depende. Se você tiver um zumbido por disfunção temporomandibular, se você tiver um zumbido que tem a relação com o músculo, com dor, você tem que passar com um fisioterapeuta para te avaliar e a partir dessa avaliação que é feita, fazer aí te passar, orientar os exercícios específicos para o seu caso, tá bom? Então, deixa eu descer mais aqui. Eu tô um bom tempo com dor no ouvido e parece que tá abafado e dói, mas não é zumbido. Então não seria zumbido o seu caso, disse Souza. Deixa eu ver mais. Algum comentário, deixa eu ver alguma pergunta. Por que o zumbido piora depois da atividade física? A Daniela Magalhães está perguntando. Dani, quando o zumbido piora durante ou após a atividade física, a gente pensa muito nas questões musculares, um zumbido de origem muscular ou influência da musculatura. Porque durante a atividade física você contrai, você aperta os dentes, você movimenta o corpo, mas também pode ter alguma relação também vascular. Mas tudo isso depende da avaliação que a gente fizer. Mas eu pensaria em músculo, pensaria também na parte vascular, mas mais músculo do que vascular, tá bom? Se o zumbido não for tratado, pode piorar? O Rafael Marqueiroz fez essa pergunta. Olha, a tendência é que com o passar do tempo o zumbido não vá piorando. O que, na verdade, a gente observa é que a percepção desse zumbido, o foco que a pessoa coloca nesse zumbido, acaba fazendo com que ele fique muito perceptível. Mas existe a possibilidade de piorar? Existe. Vou dar um exemplo. Eu já peguei um caso de um paciente que ele tinha uma audiometria com a perda leve e quando essa perda auditiva dele piorou, o zumbido piorou junto com a perda, tá? Então, o zumbido piorou realmente não pelo foco, mas por uma situação realmente que existiu. E, obviamente, se as pessoas mudam muito o estilo de vida delas, por exemplo, começa a se alimentar mal, começa a dormir mal ou ter mais estresse, ele pode piorar? Pode. Ele pode piorar sim, tá? Então, eu sempre falo que toda pessoa que tem zumbido, ela precisa ter o seu otorrino ou otoneuro de confiança para sempre ir acompanhando. Sabe a mulher que todo ano tem que ir no ginecologista? A pessoa que tem zumbido ou perda auditiva precisa passar anualmente com o seu médico otorrino-otoneurologista. Precisa, para acompanhar, tá bom? Deixa eu ver mais alguma outra pergunta. 24 horas com zumbido, pessoal aqui comentando. O seu tratamento auxilia na melhora da síndrome de Meniere? O fisioterapeuta, Cláudia, vai ajudar no Meniere quando existe questões musculares associadas também no quadro de Meniere. Eu atendo pacientes com Meniere. Mas por quê? Porque junto com o Meniere,
Existem também tensões musculares, disfunção temporomandibular, bruxismo, e que o fisioterapeuta vai conseguir ajudar a diminuir aquela sensação do zumbido muito alto. Isso é assim que a gente consegue ajudar essas pessoas com MNE, tá bom? Quando fui para o litoral, meu zumbido baixou bastante. Tem algo a ver com a altitude? Às vezes sim, Evandro. Eu tinha uma paciente que tem uma história muito interessante. Quando ela ia para Monte Verde, que era o contrário, quando ela ia para Monte Verde, o zumbido dela sumia. Ela voltava para São Paulo, o zumbido dela voltava. Então, assim, ela até falou, meu Deus do céu, tô me aposentando, eu vou morar em Monte Verde. Então, sim, às vezes a altitude pode ter relação. Agora, tem outra questão que eu pensaria no seu caso. O fato de você ir para o litoral, provavelmente você relaxa mais. Você descansa mais. Você tá mais sossegado. Então, é por causa da altitude ou por causa do seu relaxamento? É porque você tá mais de boa, tá mais tranquilo? Pensa nisso. Se você é uma pessoa mais estressada no dia a dia, e aí você foi pro litoral e melhorou, você sempre é mais calmo. É para você pensar, tá bom? Deixa eu ver mais perguntinhas aqui. O barulho da Tatiane. Barulho de algo gemendo dentro do ouvido. Tati, sim, exatamente. Que esse daqui eu já te respondi, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso. Alguma coisa assim a mais, Cris, que você viu aqui que você acha importante falar? Não, Karina, acho que é tudo que você falou aí mesmo. Dele ir pra praia, eu pensaria nas duas coisas, igual você falou, né? A gente, quando viaja, vai pra praia, relaxa. Quando é uma pessoa mais estressada, né? Quando tem mais tensões musculares por estresse, faz todo sentido, né? Melhorar também. Tem uma pergunta aqui do Arielo. O exame de audiometria é indispensável? Indispensável. Indispensável. Todo paciente com zumbido precisa realizar audiometria. Precisa. É o exame mais básico que tem. Não dá para ficar sem audiometria. Primeira consulta com o otorrino, ele disse que não tinha nada de anormal com o meu ouvido. Tá, mas precisa fazer audiometria. Talvez ele quis dizer que não tinha nada normal quando ele fez a otoscopia, que é aquele exame que ele põe lá, sabe? Aquele aparelhinho para olhar dentro do seu ouvido. Tá, Arielo? Mas precisa fazer audiometria e todo paciente precisa fazer audiometria. Eu já vi paciente meu falar que não foi pedido audiometria porque era muito jovem. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, a pessoa ela pode ser muito jovem, adolescente e ter uma perda de audição. Tá certo? Então é muito importante essa investigação. Não deixem de buscar aí um médico para poder fazer os exames, tá certo? Muito bem, gente. Então acho que é isso. Espero poder trazer mais casos de cura de zumbido para vocês, né? Para mudar, desmistificar, mudar esse pensamento, não só dos profissionais, mas das pessoas que têm zumbido, que falam que nenhum zumbido cura, nenhum zumbido some. Então, assim, sim, existem zumbidos que desaparecem, mas não é 100%. Não é todo mundo que tem zumbido que vai desaparecer, tá bom? Só para deixar claro. Pedro, querido! Qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que têm zumbido? O que você aprendeu com essa história toda? Fale aí um pouquinho. O que você poderia falar para os seguidores? Bom, eu acho que a primeira coisa, e para mim seria mais fundamental, é não ficar pesquisando na internet tudo o que você acredita que seja o seu caso. Procure um profissional especializado na área. Isso faz toda a diferença, sem sombra de dúvidas. Quando eu encontrei a doutora Cristina, foi uma virada de chave muito, muito boa, assim, em relação ao tratamento. E a segunda é nunca deixe de acreditar, né? Eu acho que a gente, quando eu estava com zumbido, eu ficava muito desesperado com o fato de pensar, poxa, será que eu vou viver o resto da minha vida com isso, né? E esse pensamento me gerava uma angústia ainda maior, uma ansiedade muito maior, mas eu sempre, graças a Deus, tive pessoas que me apoiaram muito, né? Minha família e a minha namorada me apoiaram muito, e encontrei uma profissional que
que me ajudou a me livrar do zumbido. Eu acredito muito em Deus e acredito que Ele usa as pessoas para nos ajudar, né, no convívio em si. Então, eu acredito que a doutora Cristina tenha sido uma pessoa que Deus colocou no meu caminho, na minha vida, para poder me ajudar a me livrar do zumbido. Excelente. Né? Ô, Pedro, você depois do zumbido, você mudou alguma coisa do tipo, ai, sei lá, eu era mais sedentário, agora eu tô começando a fazer alguma coisa que você aprendeu nessa história que você mudou? Eu sempre gostei de correr e isso eu nunca parei de fazer, corrida na rua mesmo. Então, eu até praticava corrida, mas no período que eu tive zumbido, eu estava com muitos afazeres na faculdade, no trabalho, e acabei deixando a corrida de lado, jogava pouco, mas jogava ali um vôlei durante o final de semana, e apenas. Depois do zumbido, a doutora me orientou, né, a questão da atividade física, eu passei a voltar a correr, a musculação na academia, continuei com o vôlei, e a procurar atividade de lazer que me desestressassem mais que a pescaria é o número um. Eu sou muito apaixonado em pesca. Muito bacana, excelente. Cris, o que é que você gostaria de deixar de mensagem para os seguidores? Então, gente, a mensagem que eu gosto de falar para todo mundo é que não precisa viver sofrendo com zumbido, né? Só que a grande questão é realmente ter acesso a profissionais que entendam, né? Que não te desmotivem, né? Que hoje em dia, cada vez mais, tem muitos profissionais, né, no Brasil todo estudando zumbido, né? A Karina, eu acho que ela foi a que mais fez crescer, né? Na fisioterapia, com certeza, né? Esse número de profissionais, geralmente todas as cidades já tem alguém que fez o curso dela e que sabe tá atendendo zumbido, que pode orientar até a procura por médicos também, que a gente sabe que precisa primeiro passar por um médico, fazer os exames, né? Então, que a pessoa não desespere, tome cuidado com o que lê na internet, realmente tem muita coisa errada. E você estando com um profissional que você confie, que realmente entende de zumbido, realmente faça aquilo que ele te pede, siga as orientações, assim como foi no caso do Pedro, ele seguiu todas as orientações e realmente confiou no meu trabalho, que a chance da gente ter um bom resultado é grande. Nem todo mundo a gente consegue fazer o que aconteceu com o Pedro, né? Não é tão comum, ainda mais em tão pouco tempo, né? Mas em todo mundo a gente consegue trazer um alívio, né? E qualidade de vida. Sim, a probabilidade alta de trazer algum tipo de alívio. Isso. Muito bem, gente, ó, para quem não segue, para quem não me segue, para quem não segue a Cris, para quem quer seguir o Pedro também, aqui em cima, ó, clica aqui em cima desse ladinho aqui, ó, clica que vai aparecer a página da gente. Passa a seguir a gente é zumbideira, a gente só gosta de tratar zumbido, a gente só gosta de falar de zumbido. Se vocês quiserem nos seguir, tá? Para poder aí ter informações corretas sobre o assunto. E, obviamente, vamos ter mais lives durante o ano inteiro, vamos ter várias publicações, vamos ter vários cursos para os profissionais de saúde, né? Seja fisioterapeuta, mas também para médicos, dentistas, fonos, enfim. Quanto mais divulgar aí tratamentos, técnicas para ajudar as pessoas no Brasil inteiro, mais a gente vai ficar realmente feliz de poder mudar a história de vocês, tá? Pedro, agradeço de coração por você ter vindo hoje. Você colocou o seu rosto aqui, falou super bem, foi super claro na sua história. E não é sempre todo mundo que tem cura, que tem remissão, que vem fazer live. Eu tenho alguns pacientes meus aí que tiveram remissão, mas falam, eu tenho vergonha, eu não quero aparecer. E você veio aqui e realmente mostrou seu rosto para poder ajudar as pessoas que têm zumbido. Realmente isso assim, você já começou o ano abençoado, né? Que tudo isso retorne para você com coisas muito boas para esse ano, por você ter feito essa live hoje. Você não sabe o quanto você pode ter ajudado pessoas aqui, né? Uhum. Essas pessoas que estavam aqui nos seguindo e assistindo. Gente, vocês gostaram da live? Ajudaram vocês de alguma forma? Espero que sim. Cris, minha querida, obrigada por você ter confiado
né? E trazer o seu paciente e você também trazer aqui sua história, a história, né, do seu caso, para podermos divulgar, né, numa página que tem 40 mil seguidores. Realmente o alcance aí é muito bom para que mais pessoas entendam que é possível sim um zumbido desaparecer, né? E obrigada por suas palavras e por sua amizade. Quando eu fui para Goiânia, a Cris foi minha monitora do curso, excelente, né? Uma profissional excelente. Então, para quem é de Goiânia, aí procure aí, começa a seguir a Cris e entre em contato com ela, tá, Obrigada, gente? Karina. Pessoal, Eu que obrigada. agradeço. Boa Eu que entrada agradeço. de ano para Obrigada, vocês Pedro. todos e vamos aí com tudo mudar aí a história das pessoas que têm zumbido. Beijo. Tchau, Beijo, Pedro. obrigada, Obrigada. Tchau, Pedro. Tchau, tchau. até mais. Obrigado. Tchau, querido. Tchau, tchau.